Fabiano Silva, muito bem-vindo da Tema Ambiental, construindo um futuro sustentável, indicadores ambientais na mineração em face do engajamento crescente da população e dos impactos das mudanças climáticas. Tem um pouquinho de SG aqui, não tem? Fique à vontade, Fabiano, bem-vindo. Pelo evento, e vou tentar acelerar minha fala para a gente ter um minutinho aqui de ideia ainda. É um prazer estar aqui, falar de tecnologia, né? A Tema é uma empresa que surgiu dentro de um centro de pesquisa, é um spin-off, né? E a gente lida muito com os problemas que vão chegando, a gente tem essa ideia, até como professor também, que eu sou de lidar solução por problema, né? Essa ideia de educação também com um avanço tecnológico, que a gente vai enfrentando um problema e à medida que a gente vai errando, a gente vai subindo na espiral do conhecimento, né? Nós vamos melhorando o nosso conhecimento a partir do enfrentamento de alguns problemas, né? Então, falar aqui sobre mudanças climáticas, né? Trazer esse tema da mudança climática, eu pensei bastante. Bom, ia falhar comigo também, né? Não está passando. No meio? Ah, tá. Beleza. Bom, então, a ideia desse engajamento, né, é exatamente o que o Bini trouxe aqui anteriormente, falando desses eventos climáticos extremos, né? Então, existe muito debate se a gente, se os modelos do IPCC estão errados, né, ou estão superestimados, ou mesmo se a malha amostral utilizada é incorreta, ou se o parâmetro utilizado ali para gerar aqueles modelos tem algum viés, né? Isso faz parte essa discussão, mas ninguém discute que o clima está mudando, né? Então, isso é um fato, e mais do que um fato, a gente começa a ver isso agora chegar mais próximo, cada vez mais próximo da gente, né? Beleza, obrigado. Bom, então, chegar cada vez mais próximo das pessoas e especialmente de maneira democrática, né? Então, assim, talvez não tão democrático, mas agora chega para todo mundo mesmo, né? Mesmo alguns locais com maior infraestrutura, né? Pessoas com maior recurso também dando esses eventos climáticos extremos, seja pelo preço dos produtos, seja por alagamentos da sua planta industrial, né? Dentre vários fatores. Então, isso tem trazido mais a população a participar desse tema, assim também como o Renato abordou mais cedo, né, a importância do ESG, né, da discussão da questão ambiental, não só como regulamentação, mas também como participação da sociedade para aprovar ou não aquela atividade, etc. Então, aqui alguns dados, né, só em 2020 nós tivemos aí aproximadamente 270 manifestações voltadas para essa crise climática. E o Fórum Econômico Mundial trouxe que 78% dos jovens acreditam que as questões ambientais são as mais urgentes, ou seja, são alguns dados que comprovam a participação cada vez mais efetiva da população sobre esse tema, né, e a cobrança disso, e até mesmo que o público cada vez mais crescente disposto a pagar mais por produtos que tenham essa cadeia sustentável, né? Então, isso a gente vê desde o produto, desde o ponto lá da cadeia, né, produtiva, como também até na valoração de alguma ação na bolsa, etc. Né? E aí segue a isso, paralelo a isso, nós temos um investimento enorme, em especial o setor da mineração, voltados para tecnologias cada vez mais sustentáveis. A mineração, especificamente, ela já era muito cobrada, ou é ainda, né, e cada vez mais cobrada pelos seus impactos, né, assim, de maneira legítima, né? Então, se é uma atividade de alto potencial poluidor, degradador, ela tem mais responsabilidades, né? Ela tem que investir mais com essas contrapartidas, com as ações de mitigação, etc. Então, já era um setor que investia muito na área ambiental e que agora cada vez engajado exatamente porque isso reflete também no mercado, né? Então, empresas com ESG mais sólidas, né, elas têm menor volatilidade no mercado. Existe estudo que mostra aí uma valoração de aproximadamente 10% da sua ação se ela está ranqueada entre as empresas mais sustentáveis. Então, isso é um ciclo, né, de que demanda que essas empresas invistam e estejam cada vez mais engajadas com essas tecnologias.
E os investidores estão cada vez mais considerando esses fatores, né, como parte disso, gerando aí aproximadamente fundos no ano de 2020 de 288 bilhões, né, voltados para esses fundos sustentáveis. Então, como que sociedade participativa, atuante, entender, vez mais acessível aos dados, como que ela vai avaliar se a sua corporação, e aí no nosso tema de hoje aqui, mais específico a mineração, se é uma corporação que tem responsabilidade ambiental? Ou seja, como que eu posso, como cidadão, avaliar se aquela empresa ou aquele produto que eu estou consumindo, ele é realmente sustentável, né? Isso é um desafio para nós e para todos, né? A indústria da mineração ela tem investido muito, não só nos seus programas de regulamentação, né, de regularização das suas operações, mas também em técnicas cada vez mais sustentáveis. Muitas vezes até mesmo para reduzir alguns custos, né? Porque isso está associado a outros tratados também, alguns incentivos fiscais, etc. Então, esse é um número real e a palavra-chave dessa conversa hoje aqui, desse desafio, e apesar de falar de tecnologia, a gente está falando de uma coisa muito antiga, que é a palavra-chave comunicação, né? Então, a ideia de como a gente precisa enfrentar esse problema da comunicação. Não sei se vocês chegaram a ver um livro que ficou bem famoso aí, que é o Sapiens, né? Uma breve história da humanidade, virou uma trilogia de um escritor israelense, um professor de história, que fala, né, ele começou a falar sobre a história da humanidade e a discussão central do primeiro livro da trilogia é como que o gênero Homo sapiens, né, ficou e os demais gêneros desapareceram, né, tendo gêneros outros neandertais, né, o erectus, outros gêneros, às vezes com a caixa encefálica maior, até mesmo com um corpo maior, mas o Homo sapiens ficou e os demais desapareceram. E ele traz algumas teorias evolutivas bem interessantes que falam exatamente que o diferencial foi a capacidade de comunicação, né? Então, o Homo sapiens é um dos únicos mamíferos capazes de juntar aí 50 indivíduos para lutar contra alguma causa, né? Hoje, muito mais do que 50. E isso pode ter sido uma chave para que essa espécie, né, tenha se mantido, esse gênero tenha se mantido e os demais desapareceram ao longo da história. E hoje ainda, se a gente refletir, boa parte dos problemas que nós temos, seja em casa ou seja na própria indústria, né, está na falta de comunicação, né? Então, ainda é um desafio e ainda é um ponto-chave para a gente conseguir avançar as conquistas ou em diversos aspectos, né? Aqui só um exemplo bem tosco, aqui um print, né, de uma imagem satélite aqui, a Mata do Jambreiro, né, que está no entorno de Belo Horizonte, e como essa região aqui do entorno, a área mais valorizada, né, metro quadrado mais valorizada aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Ali a gente tem até alguns nomes, né, para dizer que isso é verdade, Mansões, Ville de Montaigne, né, um nome francês, para pobre nem conseguir dar endereço, né, de morar ali. Mas, ou seja, essa corrida, se a gente arrastar ali, ó, Vila da Serra, Belvedere, são vários bairros que margearam a única mata que sobrou, né, na região metropolitana de Mata Atlântica, porque a demanda hoje da sociedade de morar próximo a uma área mais preservada, né, que tenha aí uma qualidade do ar melhor, que tenha a possibilidade de fazer um passeio numa trilha no fim de semana, e até mesmo benefícios. Hoje o Estadão trouxe, de manhã, eu estava lendo, uma reportagem, um estudo de uma universidade americana mostrando os efeitos positivos de morar próximo de uma unidade de conservação, né, de uma área preservada. Isso aqui é uma área que foi preservada pela compensação de mineração, né? É uma reserva particular que foi comprada, né, pela compensação de mineração. Então, além de, ou seja, não quer dizer que é um favor, não é essa a ideia, mas olha a importância da gente comunicar não só a função ecológica que uma mata, sim, dentro de um grande centro urbano, onde boa parte da sociedade foi morar, né? Então, a gente acumula aí quase 80% da população morando nos grandes centros urbanos, buscando qualidade de vida, que seria emprego, lazer, etc., mas do ponto de vista ambiental, há um contrassenso, né? Os grandes centros, a gente não tem um rio legal para passear, para tomar um banho, né? A gente não tem uma qualidade do ar melhor. Então, do ponto de vista ambiental, é imputa para a gente, né, fazer
a qualidade de vida melhor nos grandes centros, que é onde boa parte da população no mundo, né, só no Brasil, não migraram, né, que morar nos grandes centros. Então, além da função ecológica, mata, sim, serviços ecossistêmicos importantes, né, ou seja, que chega lá na população. E como que a gente está comunicando isso? Quem sabe disso, né? Será que a população sabe que se a gente não tivesse preservado uma área assim, seguindo uma técnica, isso aqui também não teria sido explorado, ou teria pegado fogo, ou teria de outros fins, né? Então, é muito importante, mais uma vez, não é que é uma vantagem, né, que deve ser cobrada da sociedade, pelo contrário, a gente precisa comunicar essas coisas. Isso precisa ser dito, porque isso não é só aqui, é um exemplo muito próximo nosso, onde está acontecendo o evento, mas isso é comum no Brasil todo, né? A gente vê desde praças preservadas por essas compensações, áreas na Amazônia. Então, é bem importante não só que a gente comunique, como também a gente meça, né? Consiga medir os efeitos positivos de ações assim. Então, hoje a gente tem um momento, e cada vez mais, que as tecnologias evoluem para a gente cada vez ter mais medições. A gente cada vez faz aferições mais adequadas. Tivemos aqui as palestras mostrando a própria TecTerra, né, assim, exatamente trabalha com a captura de métricas ambientais e cada vez nos torna mais eficazes no monitoramento desses ambientes. Isso gerando uma quantidade cada vez maior de dados, seja por satélite, seja lá no campo, né, a gente coletando alguma coisa. Mas essa quantidade de dados, ela também traz um outro desafio, que é comunicar esses dados. Não só internamente, com os técnicos capazes de interpretar aquelas coisas, mas principalmente com a população. Como é que a gente coleta e informa das coisas? Se a gente pegar aqui os próprios rompimentos de barragem, nós temos aí basicamente os maiores bancos de dados do mundo, do ponto de vista ambiental, né? Nós monitoramos qualidade de água, por exemplo, a cada 15 minutos, né, em vários pontos. Acho que é melhor trocar, né? Sei se tá. Então, o desafio nós temos um Big Data, né? Que isso não abre nem no Excel uma quantidade de dados assim. Mas como que a gente vai informar a população se aquele ambiente está melhor ou não? Se eu pego a água agora, ela está fora da legislação, daqui 15 minutos ela está dentro e daqui 1 hora ela voltou a ficar fora. Como que a gente interpreta isso e como que a gente essencialmente comunica com a população? Porque se a gente não consegue comunicar tecnicamente, né, quanto mais a gente vai comunicar isso com uma população leiga. Então, a gestão dessas tomadas demandam bons indicadores. Isso é um problema gritante que vem da história do gênero homem e perpetua hoje cada vez mais à medida que a gente também evolui na capacidade de coletar dados, né? Então, a interpretação dessas coisas é um desafio. E para nós que trabalhamos com essa área, a gente classifica de indicadores ambientais, né? Então, esses indicadores, só alguns conceitos rápidos, né, são informações condensadas para a gente fazer uma tomada de decisão. Lembrando, com a população agora no pé. Que bom que está, né, porque a gente também vai cortando aquelas empresas que não, ou aqueles stakeholders que não levam isso a sério, né? Então, a gente precisa comunicar, mas a gente também precisa fazer uma tomada de decisão. Eu preciso saber se aquelas ações que eu fiz realmente são eficazes ou se eu preciso mudar a rota do que eu previa, né? Então, a gente tem muitos dados. Esses dados, né, por exemplo, oxigênio dissolvido, riqueza de espécies, uso e ocupação de solo, a imagem, como que eu vou tratar aquela imagem satélite, se eu estou emitindo gás, isso são variáveis, né? Quais variáveis eu vou utilizar depende do meu problema e da minha pergunta, né? Então, o parâmetro são vários, são essas grandezas que a gente mede e são diversas, né? O indicador pode ser um parâmetro ou pode ser vários parâmetros que a gente junta. É importante a gente entender quais vão ser aderidos, né, com aquela pergunta que você quer fazer. E a gente tem também os índices, que são agregações de indicadores, muito importantes para a gente trazer a sociedade para participar desse debate e, essencialmente, que elas acreditem que essas ações estão sendo eficazes. A gente chama, então, de indicador-chave daquele conjunto de indicadores que a gente trabalha, qual que é aquele que comunica melhor com a sociedade, né? Então, trazendo para a água, que é a minha especialidade, a gente tem muita já ciência, muitos trabalhos que mostram como que eu avalio o impacto, por exemplo, de lançamento de esgoto.
Eu consigo interpretar basicamente pelos organismos que vivem ali, pela quantidade de oxigênio na água, pela, né, até mesmo a resiliência daquele sistema, o quanto que aquele distúrbio vai ser depurado ou não. Mas se a gente trabalhar mal esses parâmetros, a gente pode pegar um ambiente mais prístino assim, né, e interpretar aqui com um ambiente completamente modificado, impactado, como adequado, né? Simplesmente porque eu coletei as informações erradas, né, e eu posso até enviesar a comunicação que eu quero ter. Portanto, trabalhar bem esses indicadores é um desafio nosso, né, seja na mineração, seja em qualquer um deles, e não é enfrentado só pela gente, né? O IQA, o Índice de Qualidade de Água, é um bom exemplo, já enfrentado, utilizaram a técnica de Delphi. Eles convidaram os principais especialistas da área para elencar qual parâmetro que você entende que é o melhor indicador da qualidade da água. Em função da pesquisa, eles ranquearam, deram valor a esses parâmetros e criaram um índice de qualidade de água que qualifica a água entre muito ruim e excelente, ainda dá cor a isso. Então, isso permite conversar com a imprensa, conversar com a população que mora lá na beira daquele rio, por exemplo, o reservatório, e, ao mesmo tempo, tem a robustez técnica necessária. Agora, cuidado, isso aqui foi criado para refletir o impacto de esgoto doméstico. Ele não pensou no esgoto, por exemplo, ou na efluente, por exemplo, de uma mineração, ou mesmo de um rompimento de uma barragem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para pensar qual indicador, quais parâmetros em função da minha realidade, ou seja, qual é a bacia que eu estou, né? Isso aqui não foi feito no Brasil, e também qual é o impacto ou distúrbio que nós estamos querendo acompanhar, tá certo? Então, isso é importante aqui só para mostrar. Então, quando a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente comunica com um grupo específico. À medida que a gente vai subindo isso, a gente vai podendo comunicar com grupos maiores, né? Então, essa aqui, por exemplo, né? Então, a gente pode chegar até indicadores-chave, não excluindo os demais. A ideia não é a gente parar de coletar coisas, mas é muito importante a gente pensar nessa ponta para que as pessoas acreditem na gente, né? Acreditem na informação que a gente está trazendo. É o desafio de decodificar essa informação e conversar com as pessoas. Então, é essencial a gente saber quais perguntas a gente está fazendo, e aí elencar quais indicadores, né? E perguntar a si mesmo se aquela resposta ali me ajuda a tomar uma decisão. Então, se a água agora está ruim assim, o que eu posso fazer? Isso permite que eu faça a minha ação de tomada de decisão para a adequação dessas coisas. Então, aqui eu vou acelerar, o meu tempo também já está dando, mas basicamente como que é o processo de desenvolvimento de indicadores. A ideia não é reinventar a roda, existem bons indicadores para vários deles, né? IET, aqui indicadores de avaliação de hábitat, aqui só trazendo para a água, tá, gente, como exemplo, mas aqui protocolos de avaliação rápida, que a gente também classifica de ruim e excelente, né? O CETESB tem uma apostila de diversos indicadores que podem ser utilizados, mas também a gente pode construir indicadores, né? Isso é um trabalho que a Tema tem feito, inclusive aqui com um desafio grande em Minas Gerais, que é estabelecer um indicador específico para um distúrbio muito específico que aconteceu em Minas Gerais, né? Então, a gente consegue construir isso de maneira que a gente agregue todas as informações dos stakeholders, né? Seja auditoria, seja o órgão ambiental, seja a própria população participando, que a gente vai chegar no indicador mais específico para a realidade daquela bacia e para aquele impacto específico. Então, mais uma vez, a gente tem muitas métricas, né? No caso dos biólogos aí, riqueza de espécie, índice de Shannon, são muitos indicadores que já existem, mas isso responde a sua pergunta? Ele é o mais adequado para o seu problema? Porque o que a gente vê, em geral, é uma rotina, quase que um protocolo de aplicar esse indicador, o IQA, o índice de Shannon, sem olhar para a sua pergunta. É isso que eu estou querendo responder. Isso vai comunicar bem com o público que eu quero dizer, né? Então, essa reflexão é bastante importante. Era a ideia de trazer aqui esse problema, né? Essa ideia da gente trabalhar os indicadores. Então, olhe muito para a sua pergunta, olhe para o seu problema, né? Então, nós estamos falando de um rompimento de barragem, nós estamos falando de um desmatamento, nós estamos falando de um programa de educação ambiental que eu executei. Como é que eu vou medir se aquilo foi eficiente ou não? As pessoas captaram a minha mensagem,
elas mudaram a atividade dela depois dela ou foi só protocolar, né? Foi só um evento que eu fiz porque estava no meu processo de licenciamento. Então é muito importante a gente medir, inclusive para mostrar o sucesso, né? Não só para a gente adequar as ações, mas também mostrar o sucesso. Olha como mudou. Como que eu vou mostrar se mudou para melhor a ação das pessoas se eu não medir e se eu não tiver o bom parâmetro para comunicar? Então, é chave, e aí já fechando, né, o monitoramento participativo. As pessoas precisam participar disso. Não abandone os dados de base, eles são essenciais para a discussão, construção técnica, mas é essencial a gente chegar lá na ponta e comunicar com as pessoas. Começando por quem? Pelos colaboradores, né? Eu trabalhei ao longo da minha vida, e eu trabalhei um tempo com o programa Águas de Minas, do estado de Minas, que era bem interessante, que durante 3 anos eu viajei muitos rios de Minas e aí ia na casa das pessoas. E elas recebiam muito bem a gente para abrir a porteira para a gente coletar a água lá, né? E era muito importante eu saber dizer como estava aquela água, porque a gente vai perdendo credibilidade. 3 em 3 meses eu estou ali, eu não sei falar o que eu estou fazendo ou qual que é o resultado daquilo, né? Então, o colaborador ele precisa entender pelo menos o indicador-chave, para ele comunicar lá na ponta com as pessoas que ele encontra, né, que ele tá lidando. Isso vai ampliando a escala para as pessoas que moram ali, para o usuário daquele local, para a comunidade em geral, chegando a todas as pessoas, sejam os acadêmicos, seja a sociedade civil organizada, seja a imprensa, para que um determinado dado não seja passado de maneira que vai deixar as pessoas aterrorizadas, com medo de utilizar aquele solo ou comer a coisa ali, porque ele pode achar que está contaminado, né? Então, é muito importante que todas as pessoas tenham a segurança de que aquele indicador que você está usando, né, ele tem a robustez técnica necessária, mas que ao mesmo tempo comunique, né, que tem uma cor, que eu consiga ver, né? Existem, gente, várias técnicas para isso, algumas em que as pessoas, inclusive, sugerem algum indicador, né? Tem uma construção de indicador que as pessoas ribeirinhas falaram, para você, qual que é a água? Quando você acha que essa água vai estar boa? É quando eu vier aqui, colocar meu pé aqui e conseguir enxergar de novo meu pé lá no fundo, né? Quando a água, ou seja, ele está querendo dizer que a água não vai estar mais turva, né? Então, trazer desde indicadores populares, como também com essa robustez técnica, mas que permitam legitimidade junto à sociedade como um todo. Essa é a ideia. Então, comunique. Obrigado. Fabiano, excelente. Estou aqui, ó. Mudei um pouquinho. Parabéns. A sustentabilidade, o futuro da mineração no nosso país não é só tecnologia. É dados e transparência, é isso? Desses dados. Muito bom. Pessoal, eu vi aqui um pouquinho, eu fugi ali de cima para dar uma esquentada. Aliás, já pedi para aumentar. Aumenta o ar ou diminui o ar? Qual que é o termo certo? Aumenta a temperatura. Vamos bater um papo com eles? Quem quer fazer uma pergunta? Ixi, que surpresa. Ninguém? Eles foram tão claros assim? Oh, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Luiz. Pela exposição que foi feita aqui pelos 3 palestrantes, eu não cheguei no preço. Apesar do montante de água que é utilizado na mineração não ser tão significativo assim, grande parte dos conflitos que a gente tem com a mineração hoje diz respeito aos recursos hídricos. Você pega, por exemplo, a região do lítio, que é no Médio Jequitinhonha, que é a região de maior escassez hídrica do estado. Nós temos conflito também com a questão da água na região de Grão-Mogol ali, na tentativa de fazer um mineroduto que ligaria para retirar do minério de Minas para a Bahia. Temos conflito na região metropolitana aqui, onde a exploração do minério, de diversos tipos de minério da região metropolitana, se dão basicamente em regiões de perto dos afluentes que abastecem os reservatórios de água que fornecem para a região metropolitana.
Eu acho que o grande desafio hoje da mineração é a inovação tecnológica no sentido de ser menos dependente da água para a sua retirada. Eu queria que fizessem algum comentário a respeito disso. Sim. Posso? Deve. O senhor é o Luiz. presidente. Luiz, eu não sei se o seu comentário está com base em uma análise do fato, do que acontece realmente, ou se é, com todo respeito à mídia, né? Inclusive eu gosto muito, dependo e elogio e aprecio um lado do que é dito. Uma primeira realidade é que, bem, com respeito ao consumo de água na mineração do Brasil, um dos últimos relatórios da ANA, que é quem manda na água do Brasil e tem os números, diz que o consumo é da ordem de 1.100.000 metros cúbicos por segundo. Desse 1.100, a mineração consome menos de 12 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o consumo de água da mineração, de acordo com a ANA, é menos de 1% de toda a água consumida no Brasil. Isso está na ANA lá. Eu peço que você dê uma olhada lá. Uma segunda questão é que a mineração ela já tem, inclusive, trabalhado muito com isso. Praticamente toda a água utilizada desses 10 a 11 metros cúbicos por segundo utilizados dos 1.000 e tantos consumidos no Brasil, ela recircula. As recirculações nas plantas de tratamento das minerações é da ordem de 90% a 95% recirculada. Ou seja, a perda praticamente é por evaporação ou por alguma tubulação com vazamento, que é menos de 5%, que no consumo da população, a perda de água tratada chega a 30%, em alguns lugares a 40%. Ou seja, uma fraçãozinha da água perdida no consumo urbano já é suficiente para abastecer a mineração. Outras indústrias usam até 500, 600 metros por segundo, enquanto a mineração está usando 10. Por favor, consulte a ANA. Então é irrelevante. Então tem muito nisso aí uma notícia alarmista, uma análise alarmista de uma questão. Isso é a primeira, isso é a realidade, o fato. Outro ponto é que não há, por enquanto, Luiz, se você for lá, eu sou da região, cheguei de Araçuaí semana passada, tá? Conheço a região de Salinas, é que eu recomendo que você vá lá olhar o que está acontecendo. O lítio, por enquanto, o consumo de água do lítio é mínimo. Não chega nem... Não tenho o número aqui, mas é mínimo porque, como vocês estão vendo, está sendo divulgado, é um processo que depende praticamente muito pouco de captação de água, isso especificamente do lítio, com filtragem e recuperação dessa água para as plantas. Ou seja, litros por segundo o consumo. Isso é a mineração como um todo. Para esses 10 a 11 metros cúbicos por segundo, produz empregos diretos na ordem de 300 mil e indiretos de 1 a 3,5 milhões para esse pequeno consumo de 10 litros por segundo. Nisso aí, se a mineração parar, nós não temos dinheiro para importar matérias-primas. Então, precisamos, sim, de que ela continue operando, por todas as razões expostas, e, claro, concordo com você plenamente que tem de reduzir o consumo. No caso de Salinas, que não tem conflito por enquanto, porque o projeto não foi implantado, o projeto, quando implantado, ele está fazendo um trabalho do balanço hídrico da região, está divulgado, pode ser auditado, eu recomendo até que você procure a SAM e veja o projeto, em que vai aumentar a disponibilidade hídrica na região, o projeto Minério de Ferro, lá, de 600 a 1 milhão de habitantes a mais, em função dos trabalhos que serão feitos. Inclusive, já concluindo, tá, eu sei que a construção da barragem de Vacarias, no rio Vacaria,
que é um projeto de 70 anos lá parado, com essa finalidade de segurar essa água para redistribuir e que a empresa vai construir agora na implantação do projeto. Excelente. Obrigada, presidente. Pode, Fabiano. Comentários também em relação a isso. Eu acho importante não só a gente olhar diretamente para o processo, mas a gente olhar também de maneira mais abrangente, né? Vamos pensar o caso de Minas Gerais, né? No caso dos rompimentos das barragens. Atualmente, o Rio Paraopeba você não pode utilizar aquela água para abastecimento, né? Em função do... Ainda a gente não sabe dizer, né? Eu acho que ainda continua assim, né? Vamos pensar estrategicamente, né? A água nós estamos dentro de um público técnico, a água do planeta é a mesma, a água não está acabando, né? O tanto de água que tem no planeta tem desde quando ele surgiu. A questão da água é a disponibilidade, onde ela vai estar, e a qualidade daquela água. Então, por exemplo, a Lagoa da Pampulha, ela está cheia de água. Ela foi construída para o fim de abastecimento, mas ela não tem o mínimo de qualidade necessária, nem passando por um tratamento para ela servir de abastecimento, né? Então, quem garante que e aí nós temos barragens em várias partes do estado. A segurança dessa atividade é muito importante para que a gente não comprometa as demais fontes de abastecimento. Então, esse olhar, ele tem que estar não só, obviamente, diretamente no processo, mas também nos seus possíveis efeitos, né? Então, num caso de rompimento numa barragem que tenha vínculo com o Rio das Velhas, a gente teria um importante fornecedor de água para a região metropolitana que estaria comprometido. Isso seria grave do ponto de vista, né, de gestão. Hoje nós temos Várzea das Flores, dos 3 principais reservatórios que abastecem a região metropolitana, nós temos Várzea das Flores quase atingindo o limite mínimo de qualidade de abastecimento, né? Então, assim, quem vai garantir que aquela água pode, então, continuar sendo utilizada para abastecimento humano, né, fonte principal, né, com segurança, né? Mais uma vez, para a gente pensar, inclusive, nos indicadores, né? Quais parâmetros a gente vai utilizar, por exemplo, que choveu forte no ano de 2020 e 2021. Quem garante que aquela água que extrapolou o rio, né, que estava cheio de rejeito, ela tem aquela água subterrânea ou aquela área marginal, ela não está contaminada ou ela não tem, ou ela tem limite, ou ela tem a qualidade mínima necessária para continuar sendo utilizada para o fim diverso que seja, né, seja irrigação, etc. E só para complementar muito rapidamente, né, quando a gente fala em água para consumo, os 30%, né, que o professor aqui comentou que acaba se perdendo na tubulação, é uma água tratada. Então, nós estamos falando de um volume 30%, né, dessa água que é consumida nas grandes cidades, 30% é perdido, mas não é uma água, é uma água que já foi tratada, já teve todo um investimento, né? Só que é uma coisa que nós não estamos vendo, né? É uma coisa visível, né? Mas é mensurável. Então, só para complementar um dado aqui que o professor trouxe. Bom dia a todos, parabéns pela exposição. Meu nome é Arnaldo Vasconcelos. Eu queria pegar um gancho no tecnologia e inovação, que foi muito falado aqui. Nós temos aqui, tanto do lado da indústria de mineração, como do lado da indústria de tecnologia, que vem buscar ou em oferecer essa tecnologia. Desculpa. Eu gostaria de olhar um pouco de um ângulo diferente para ver se a gente consegue encaminhar uma variação de ofertas, né? Cada vertical, cada indústria tem as suas restrições para a evolução. O presidente da SENG mencionou vários pontos aí. E como é que a gente poderia olhar quais são os estrangulamentos que a vertical tem na mineração, que seriam críticos, que deveriam ser atacados de forma tecnológica? Ou seja, quais seriam os principais pontos que hoje, ou na sustentabilidade, ou na segurança, que nós deveríamos focar a tecnologia para resolver isso de forma a garantir que todo o sistema funcione bem? Sim, esse é muito bem colocado aí a sua preocupação. Isso vem sendo tratado de uma forma bem
abrangente pelos vários órgãos que podem interferir nisso. As próprias minerações, representadas pelo IBRAM, mais o Secretaria do Ministério das Minas e Energia e a própria sociedade. Isso vem sendo discutido em vários fóruns, tá? Um deles é a própria Câmara de Mineração do Copan, que aprova as licenças, e seminários e congressos. Um ponto principal deles está com base na redução no tratamento dos resíduos, que vai desde a forma com que os estéreis, material que não tem um conteúdo metálico econômico, que são depositados, desde a forma de disposição desses materiais, dos rejeitos, que são, inclusive, a construção de barragens seguras, porque os rompimentos que nós tivemos, os já 9 rompimentos dos últimos 40 anos, principalmente em Minas Gerais, a principal causa foi a aplicação de técnicas inadequadas de engenharia. Não foi aplicada da forma conveniente. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu acho que tem uma parte sobre isso, a Tati, a gente pode voltar. Tá? Na mineração especificamente, uma das linhas de pesquisa e desenvolvimento é para a redução de geração desses resíduos, se gerados, se não houver como evitar, a forma de dispor para que não tragam riscos para a sociedade e até os terrenos usados sejam reaproveitados. As pilhas. Eu acabei de ver na visita essa semana uma pilha de estéreo toda construída em cima, revegetada, que não dá nem para perceber que ali é estéreo. As produções, as minas de bauxita e para alumínio, a maioria em Minas Gerais já estão retomadas. A qualidade do terreno, dos locais de lavra, passa inclusive a ser superiores ao que era antes, porque é feito acompanhamento de agrônomos, a recomposição, devido corrigidos, e tanto para a floresta como para plantações. Um outro exemplo de locais recuperados da mineração, você já citou muito bem a preservação da Mata do Jambreiro, é o Parque das Mangabeiras. Não sei se todos aqui conhecem, tiveram a oportunidade de conhecer. Era uma mineração que gerou matérias-primas para a construção da cidade, inclusive a maior parte delas. Hoje tem uma praça de esporte, tem uma floresta, Mata Atlântica lá preservada, e os locais estão devidamente devolvidos para o uso da sociedade. Então, uma das áreas em que se atua, são várias, tá? É exatamente na questão dos resíduos e recuperação dessas áreas degradadas. Isso, inclusive, depois eu posso pegar o seu contato para te mandar um trabalho que nós apresentamos em outros congressos que se chama Sequenciamento Verde, especificamente dirigido para essa recuperação dos terrenos. Então, são vários esforços. A própria recirculação da água, em que se retoma como água nova, capta das bacias apenas 5% na maioria das minerações, e uma série de outros esforços dirigidos nesse sentido. Tá? Não vou alongar e aprofundar, porque os meus colegas aqui querem falar também, ou outros querem perguntar sobre outro assunto. Não, tá ótimo, presidente. Eu gostei do senhor, viu? Vamos conversar com ele mais também. Gostei de você também, viu, Fabiano? O Williams já é suspeito. Pessoal, valeu amanhã, não? Valeu mesmo? Não percam as cenas dos próximos capítulos. Às 14 horas, inclusive, a gente tem uma presença internacional. Primeiro Fotim já nasceu internacional. Por que não perder as cenas dos próximos capítulos? Vamos recapitular lá a palestra do Renato, né? À tarde, às 14 horas, esse moço aqui bonito, a mulher dele não está aí não, né? Esse moço bonito aqui, o Christian Vitorino, ele vai trazer para nós o tema Soluções de Monitoramento Inteligente para Atividades de Mineração, né? Que inclusive você trouxe até alguns dados sobre isso. O Juliano Lázaro, cadê o Juliano? Bonito também. Juliano, monitoramento tático para o uso operacional com o uso de radar,
SAR. Não é SAR de cozinha. SAR. É isso, né? O que é SAR? Radar de abertura sintética, não é isso? Perfeito. E a Andrea, a nossa convidada internacional da Espanha, André, Chile, né? Ela vai trazer para nós o tema Soluções Geoespaciais para o Setor de Mineração. Muito bem-vinda. Veio exclusivo para espanhol? Solamente sim. Uma honra recebê-la, viu? E também, na sequência desses 3 temas, nós temos o tema Sistemas de Instrumentação e Vídeo Monitoramento, que o Rony lá, oi Rony, da Otávio, vai estar junto com a gente. O Ricardo Serrato, cadê o Ricardo? Está ali o Ricardo da Hexagon, né? Junto com a gente no monitoramento total e uso de soluções combinadas. E, encerrando o dia, a gente vai falar de um tema que o que o Renato, ele falou que não era professor, que o Renato trouxe, que o Fabiano deu várias deixas para nós, nos instruiu muito, a questão do ESG. Viram que a gente não pode perder a cena dos próximos capítulos?